Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós, até aqui nos sustentou o Senhor. Quando nós somos perseverantes, Tiago vai dizer no capítulo 1 que é motivo de júbilo passar por diversas provações. A prova da nossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança tem plena ação a fim de que sejamos aperfeiçoados e completos, sem que nos falte nenhuma virtude. As virtudes que nós adicionamos à nossa fé, aquilo que nós vamos contemplando, que assim como Noé, quando creu nas águas, as mesmas águas que o fundamento da terra, as mesmas águas que inundou o mundo antigo, ele creu nas águas, na fonte de água viva, que a Bíblia diz que ele durante 40 dias, 40 noites, tanto as águas do alto como as das fontes jorravam sem parar. E quando ele viu ali aquela arca a flutuar, juntamente com a sua família, a saber dele mais 7, aquilo ali lhe trouxe um caráter aprovado. Ele creu e concluiu a obra, e por isso lhe foi imputado como justiça, e ali ele foi aperfeiçoado, ele alcançou as virtudes por completo. Mas tem que ser perseverante do início ao fim, porque nós vemos muitos assim como entram na arca, mas depois naufragam na fé. Tem que ser perseverante, porque a fé ela tem que ser participante do início ao fim. Nós não podemos desfalecer, porque sem fé não se agrada a Deus. Provérbios 8:17 diz: eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Jesus diz: pedi e vos serás concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Mas tem que ser a sabedoria que vem do alto, a pura. Antes de tudo, ela é pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Por isso que a Bíblia diz, sempre buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Porque a sabedoria do alto, ela é pura, ela é como um favo de mel. Ela não tem, quando Jesus sempre nos adverte: acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque é uma sabedoria terrena, onde, como ele sempre tem nos dito, é uma sabedoria manipulada, uma sabedoria para interesse próprio, entendimento de próprios olhos, do qual não se dizia do mal. Acaba sempre caindo nas suas próprias transgressões, desobediências, porque a lei produz ira. Ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. E pela lei sempre se termina em desobedecendo a todos os mandamentos, porque não se cumpre um só ponto. Acaba sempre tropeçando em vários pontos, tropeça na própria verdade, aonde Jesus diz que seria para alguns motivo de tropeço, aqueles que o veem como pedra de esquina, que rejeita o alicerce, o fundamento, o construtor, e em vão edifica, se ele não for o construtor. Em vão vigia se ele não for o que guarda a casa.
né? Não adianta, a obra não permanece, é uma obra feita sobre areia, né? Quando vêm as provações, quando não suporta, né? Quando vem o tentador, do qual o tentador ele tenta, né, pelos maus desejos. Jamais podemos dizer que Deus tenta, né? Porque tentado pelo mal. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Ele nos prova, né? Ele nos prova com as tarefas, né, que Ele coloca sobre as nossas vidas. Ele permite sim que o tentador venha nos tentar. Nós sabemos o caso de Jó, né, que ele permitiu, né, ele disse que Jó estava o procurando porque em interesse próprio, porque havia lhe prosperado grandemente, porque ele tinha uma família, né? Que ele blasfemou que Jó o buscava a Deus por conta das coisas do mundo. E Deus permitiu que lhe retirasse, né, aquilo para ver que Jó sobrou sem nada, né, um caquinho de telha coçando. E a Bíblia fala no capítulo 1, no versículo 22, que Jó em nada atribuiu falta nenhuma a Deus. Ele permaneceu o glorificando, né, em boas atitudes. A sua boca, né, continuou o glorificando. Ele não desviou, ele perseverou no alvo, né, e por isso ele foi aperfeiçoado através daquela provação, através que o tentador o submete ali por permissão de Deus, porque o tentador ele jamais age sem a permissão de Deus. Tudo é pela permissão de Deus. Ele mesmo disse: eu faço a luz, eu faço as trevas, eu faço o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Tudo é permissão. Se está sendo tentado pelo maligno, é permissão de Deus. Cabe sujeitar a Deus, né, através do Espírito de Cristo, que nos concede a sabedoria, porque Ele pegou as nossas tentações e venceu o adversário, e se Ele está em nós, nós somos vencedores em Cristo. E resistir ao diabo, né, e ele foge. Assim como ali após o deserto, os anjos o serviu e ele iniciou o seu ministério. Sempre muitos têm naufragado na fé porque faz ao contrário. Ao invés de sujeitar a Deus através do Espírito de Cristo e resistir ao diabo, né, tem sujeitado ao diabo e resistido ao próprio Espírito que milita contra a carne. Porque tem operado segundo a carne, não segundo o Espírito, né? É onde Deus nos fala da briga, fica brigando com Deus, porque está militando com a carne milita contra o Espírito. E chega um ponto que Deus, como lá ele disse, ele falou: não vou mais destruir todos os homens como eu fiz na época do dilúvio, né? A não ser no fim, né? Porque no fim, na verdade, haverá destruição de tudo. Mas até então, de geração em geração, até que venha o fim, ele diz, né, que ele luta com cada um, né? E aquele que persevera no erro, aquele que não quer alcançar, porque está escrito que o dever de todo homem consiste em temer a Cristo, né, e ter um entendimento que é desviar do mal. A maior mentira de Satanás é dizer o livre-arbítrio, né? Isto é mentira de Satanás, porque Deus ele não quer que ninguém se perca, né? Mas é certo também que ele diz que para tudo tem um propósito, até o ímpio para o dia do juízo, né?
Mas dizer que Deus dá a permissão, né, isso é um engano. Deus não quer a destruição de ninguém, pelo contrário, Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas que vai ter ímpios para o dia do castigo, isso é certo, e muitos, porque a Bíblia diz ao pequeno rebanho, né? Se os que perseveram em justiça, o caminho é estreito, a porta é estreita, né? Já aqueles que estão como ímpios, né? A porta é larga, o caminho é espaçoso, esbanjam dos prazeres terrenos, né? Mas depois nós sabemos, como o caso ali do rico e Lázaro, né? Que o rico havia andado na porta larga, esbanjado, né? Tudo usufruir do melhor desta terra, enquanto Lázaro, o que caía da mesa que sobrejava ali aquele usufruir, agora ele estava no alto dos céus, usufruindo do melhor da cidade celestial, né? Enquanto o rico estava em tormento, né? Usufruindo agora a recompensa, né? Onde ele tem nos dito que é muito difícil um rico herdar o reino dos céus, por conta que ele satisfaz a sua alma, né? O dinheiro, que é a raiz de todos os males, traz muitas armadilhas, né? Se envolve em muitas concupiscências. E ali também havia outra questão, né? Porque eles diziam que tinham a lei de Moisés, né? E tinham por pai da fé Abraão, né? E na verdade eles haviam de alcançar somente através de Cristo, né? Que o próprio Abraão creu e lhe foi imputado como justiça. Os patriarcas, eles creram na Jerusalém celestial, eles estavam com a fé em Cristo, né? A Bíblia diz que eles falavam face a face com Cristo, ninguém nunca falou, ninguém nunca viu a face de Deus, senão aquele que o revela, que é Cristo, ungido, né? E eles alcançaram porque eles creram, tanto é que fala Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Emanuel, né? Aquele que foi gerado no seio do Pai, desde mesmo antes de tudo se formar, antes que a terra era sem forma e vazia. E por isso, por crer, né, Jesus diz que Abraão estava ali, né? E ele disse, não adianta, deixa, eles têm a lei de Moisés e têm os profetas, né? Ou seja, se eles não crescem como Abraão creu, jamais alcançarão a vida eterna, né? E ainda agora que a porta, como Jesus diz, pedi-vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Para muitos estão como a arca, né? Deus fechou a porta, e por mais que Noé, que estava dentro da arca, quisesse abrir a porta, ele não teria como abrir, né? Porque foi o próprio Deus que fechou, né? Agora, para aqueles que foi fechada a porta, como fareis, né? E agora não está sendo provado por água, né? E sim por fogo, porque Jesus disse, tem um batismo para passar que não vejo a hora de o passar, né? Que esse batismo trará fogo, né? E através desse fogo ele será como dissensão, né? Para alguns será motivo de reprovação, né? Mas para alguns, ainda que venha com esse fogo, o fogo não os queima, né? Ainda que tenha alguma das suas obras queimadas, né? Ele permanece. Por quê? Porque ele está sobre a graça, ele está sobre a justiça,
ele está anunciando a verdade e não imputando a verdade pela injustiça humana. Pelo contrário, se ele está anunciando a verdade, ele não é hipócrita de não participar desta verdade, porque através desta verdade que liberta, que cura, que é a água transformada num vinho novo, e nos mantém como odres novos. Odres, não se derrama vinho novo em odres velhos, porque ele se rompe. E assim nós perseveramos dia após dia na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. É Cristo através do Espírito, não com tinta, porque a lei mata, o Espírito vivifica, do qual se nós já nascemos nova criatura somos, estamos com o Espírito vivificante, aquele que nos justifica, aquele que escreve num coração de carne, o Verbo que se fez carne, e grava em nossa mente a sua palavra, onde nós temos, não como um objeto, um tefilim, ou com uma mezuzá, mas sim um coração de carne, como o próprio altar, como um culto racional, do qual nós anunciamos, exalamos o bom perfume em Cristo Jesus, adicionamos as virtudes, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor em nossa fé, e a cada dia somos aperfeiçoados mais ainda, alcançando uma média estatura, porque ele não nos concede espírito de covardia, mas de ousadia, mas também nós não podemos ser ignorantes a ponto de querer crescer e se achar em arrogância. Tem que ser uma média estatura, ninguém pode ficar mais alto do que o seu próprio mestre. Então nós alcançamos uma média estatura da plenitude de Cristo, o único que alcança a plenitude de Deus, porque a Bíblia diz que só existe um ponto, que ele não tem a plenitude, que é daquele dia e daquela hora, que somente o Pai sabe, nem ele nem os anjos. Mas nós sabemos que ele envia o seu anjo do concerto para preparar o caminho do Senhor. E assim nós o ouvimos como a unidade da fé, como membros dos membros, nós ouvimos, anunciamos, e ele vai aplanando os caminhos para a sua vinda, que já é a derradeira hora. Onde será expulso todo principado, toda potestade, todos aqueles que afligem o povo, ao invés de trazer a verdade que é viva e eficaz. E em mais um dia perseverantes na sua verdade. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.